Ascensão através de habilidades. Episódio 139. 31º nível. O Guia dos Deuses. 1. Embora Taizan tenha batido palmas, o Rei Leão ficou chocado demais para prestar atenção. Ele estava incrédulo. Um deus lembrou o nome de um humano? Deuses orgulhosos e poderosos não se lembravam dos mortais. Mesmo que os mortais se tornassem apóstolos e os agradassem, os deuses geralmente não pronunciavam seus nomes pessoais. No entanto, o deus demônio mencionou o nome de um humano. Este fato foi profundamente desconcertante para o Rei Leão. Saia dessa. Taizan bateu palmas novamente, o som claro os trazendo de volta aos seus sentidos. Por enquanto é isso. Mande quem você quiser, de um nível semelhante ao meu. Vou voltar. Ele havia conseguido o que veio buscar. Não havia mais nada para ver aqui. Faça o que quiser. Não temos mais negócios com você. O Rei Leão falou com mais descontração. Isso não foi uma má notícia para eles. Ranks 4, 5 e 6 Os guias do pecado dentro do labirinto agora poderiam ser mobilizados contra Taizan. Embora houvesse condições, eles poderiam enviar adversários de igual categoria, mesmo aqueles que seriam difíceis de derrotar. Então, matar Taizan não seria difícil. Os lábios do Rei Leão se curvaram. Espero vê-lo novamente mais tarde, mas será difícil. Com essas palavras, Taizan agarrou a chave. Sua visão ficou turva e logo ele se viu de volta ao familiar 30º andar. Taizan riu. Nos encontraremos novamente. Ele pediu ao deus demônio que estabelecesse regras como medida de segurança, mas também porque ele estava lá. Nos casos em que o adversário tinha força semelhante ou se a vitória era incerta para qualquer um dos lados. Ele estava confiante em vencer de forma decisiva. Nada mal. Ele agora entendia claramente a força dos líderes, da qual ele só tinha ouvido falar ou compreendido vagamente. O poder dos mortais no seu limite. Esse foi o próximo alvo de Taizan. E você? Estou um pouco insatisfeito. Você sabia que ela não iria aparecer, não é? Sociedade, que alegou ser amiga do fantasma. Era improvável que ela aparecesse diante do fantasma. Basta ir encontrá-la diretamente. Não demoraria muito. Passo a passo, esmagando os guias do pecado, ele acabaria por alcançá-la. Sim, isso funcionaria. Então, Taizan abriu sua janela de status com uma expressão satisfeita. Ele ainda não havia verificado as recompensas por derrotar o 3º nível dos guias do pecado. Kang Taizan. Nível, 72. Escudo, 545 avos. Saúde, 5.990 avos. Mana, 933 avos. Magia, 72 avos. Força, 2.263. Inteligência, 1.841. Agilidade, 2.055. Poder de ataque mais 248. Defesa mais 248. O alvo está nas melhores condições. Seu nível aumentou em 3. E graças à ascensão da alma, uma grande quantidade de estatísticas aumentou. Ele também obteve 2 habilidades. Magia básica, tremor de terra. Consumo de mana, 14. Proficiência, 1%. Sacode o chão. Ainda é difícil manter o equilíbrio nesta fase. A vibração se intensifica conforme a proficiência aumenta. Quando o guia do pecado tentou, o chão tremeu moderadamente, mas não foi significativamente significativo. Era incerto se isso se devia às características espaciais do labirinto ou às limitações da própria magia. Habilidade de ativação especial. Mitigação. Consumo de mana, 3. Proficiência, 1%. Reduz a proporção de dano recebido. Ainda está em um nível mínimo. Eu não preciso usar este. Foi útil, mas não teve valor para Taizan, que tinha resiliência. Como não permitia usos múltiplos, era improvável que fosse necessário. Estas foram as habilidades obtidas ao derrotar os guias do pecado. E também houve habilidades obtidas no encontro com os líderes. Habilidade de ativação especial. Lâmina do espírito de luta. Consumo de mana, 50. O dano é triplicado. Esta habilidade não pode ser usada novamente por 1 hora após o uso. Uma boa habilidade. Eu também usei isso de forma eficaz na descida. Embora tivesse uma limitação de 1 hora, triplicou o dano com apenas um uso. Foi uma boa habilidade por si só, mas ainda melhor para Taizan, que também tem Addition. Uma habilidade que dobrava qualquer tipo de dano. Isso também se aplica à lâmina do espírito de luta. O dano triplicou e depois dobrou, resultando em 6 vezes o dano em um único golpe. Apesar do atraso de 1 hora, era uma habilidade de um nível diferente. E a bênção divina que foi dada diretamente pelo deus demônio. Bênção do rei demônio. Victor de acordo com as regras. Quando uma vitória legítima é alcançada de acordo com as regras estabelecidas pelo rei demônio, recompensas adicionais são obtidas. Uma habilidade exclusiva para derrotar os guias do pecado? Foi uma bênção que concedeu recompensas adicionais ao derrotá-los. O nível de recompensa era desconhecido, mas considerando os efeitos das bênçãos divinas anteriores, não seria insignificante. Dada a sua condição restritiva, poderia rivalizar ou até superar os benefícios da ascensão da alma. Bom,
Ele poderia se tornar mais forte e ainda mais rápido agora. Taizan fechou a janela do sistema e desceu ainda mais no labirinto. Este é o caminho para o coração do labirinto. A escuridão aqui é forte. No entanto, aqueles que existem aqui diminuem ligeiramente essa escuridão. Início da missão do 31º andar. Derrote o chefe do 31º andar e passe. Recompensa. A espada branca. Recompensa secreta. O 31º andar. O tema mudou novamente. Taizan sabia o que esperar, tendo ouvido falar de Li Taeyeon com antecedência. No 31º andar, aquele cara deve estar lá, certo? Agora que penso nisso, você provavelmente poderia vencê-lo? O que pode estar aí? O fantasma murmurou com interesse. Ao descer as escadas, o dono da loja apareceu. Você chegou até aqui? O sorriso do dono da loja se aprofundou. Bom, continue descendo, e chegue ao lugar que eu quero. Vou tentar o meu melhor. Taizan entrou na primeira sala do 31º andar. Lá, um NPC estava esperando. Oh, um viajante, já faz um tempo. Um cavaleiro de armadura dourada estava lá. Você encontrou Vargan, o guia de Deus. Vargan era um cavaleiro com uma rica barba branca. Sua armadura, escudo grande e espada longa eram todos dourados, deslumbrantes aos olhos. O herói. Vargan hesitou ao ver o herói. Já faz um tempo, não é? Sim, já faz um tempo, certo? Nos encontramos apenas uma vez e nunca mais. Então, você estar aqui significa. Vargan olhou para Taizan e sorriu. Então você é o aventureiro de quem Lord Ainzar falou? Você ouviu falar de mim? Sim, ele falou muito bem de você. Disse que foi um prazer conhecer um bom aventureiro. Vargan olhou para Taizan com olhos brilhantes. Acho que você não é tão ruim. Xing. Ele desembainhou sua espada. A lâmina da espada longa era de um branco puro. Taizan sacou reflexivamente sua arma. Não seja muito cauteloso. Sou apenas uma espécie de examinador. Para obter detalhes, você pode perguntar ao fantasma atrás. Uma espécie de teste de qualificação? Eu não sei o que é. Eu falhei. Você? Taizan ficou surpreso. O fantasma deveria ser capaz de lidar com pelo menos 2 aventureiros comuns no 30º andar. Um teste em que até o fantasma falhou. O que é? Eu testo 2 coisas. Uma é o julgamento da qualificação para descer aqui. Vargan ergueu o escudo. Todo o seu corpo estava escondido atrás dele. Este é muito fácil. Basta mostrar força suficiente. E mesmo que eu não permita, não há regra que proíba você de descer mais. É só que é provável que você morra. Então é melhor ficar contente aqui. E o outro? A qualificação para entrar no campo de batalha dos deuses. Vargan sorriu. Eu julgarei se você é digno de divulgar a grandeza deste lugar. Os critérios de julgamento, você sabe, sem dizer, certo? Início da subquest. O guia de Deus Vargan quer testar você por ter chegado tão longe. Passe no teste para ganhar uma recompensa e outra missão. Vargan desafiou Kang e Taizan para um duelo. Neste duelo, nenhum pode matar o outro. Taizan assumiu sua posição. Qualificação para o campo de batalha dos deuses. Parecia que o fantasma não havia conseguido. E o fato de ele ter falhado significava que Vargan era um oponente formidável. Não havia razão para recusar. Não foi uma crise com risco de vida e, se ele obtivesse a qualificação, havia uma grande chance de receber uma missão especial, como aconteceu com o espírito enlouquecido. Vamos fazê-lo. Tudo bem. Vargan assumiu sua postura. Então vamos começar imediatamente. Bum! Um som alto soou. Foi o som de Vargan correndo em alta velocidade depois de pisar no chão. Um ritmo incrivelmente rápido. Era uma velocidade incomparável aos guias do pecado que Taizan já tinha visto antes. Mas não tão rápida que não pudesse ser seguida com os olhos. Você ativou a aceleração mental. Você ativou o ataque sem respiração. Ele ativou todas as suas habilidades básicas e moveu seu corpo. Clang! A espada colidiu com o escudo, emitindo um som agudo. Taizan franziu a testa com a força sentida além de seu pulso. Ele é forte. Seu status de força era muito maior do que o esperado. Por mais que Vargan tenha ficado surpreso, Taizan ficou igualmente surpreso. Bloqueou minha cobrança? Entre as centenas de aventureiros que ele testou, nenhum bloqueou sua investida. Nem mesmo os chamados heróis. Taizan criou distância. Vargan trovejou em direção a ele com passos estrondosos. Forte e pesado. Quase não havia chance de vitória em um confronto direto. Então, você ativou o pisca aleatório. No momento em que Vargan brandiu a espada, Taizan ativou a habilidade. Seu corpo desapareceu e reapareceu logo acima de Vargan. Avaliando rapidamente sua posição, Taizan usou a gravidade para baixar sua espada. Vargan ergueu o escudo com um bufo. Clang! O corpo de Taizan foi jogado ao ar. Devido à diferença nas estatísticas, a velocidade com que ele voava era extraordinária. Se isso continuasse, ele poderia bater na parede e sofrer danos significativos. Bum! Vargan não perdeu esta oportunidade. No ar, mesmo os mais fortes não são livres em seus movimentos. Ele pretendia terminar pressionando. Vargan, que alcançou Taizan em um instante, avançou com seu escudo como um tanque. Você ativou o salto aéreo. Taizan deu um passo no ar.
O corpo de Vargan passou e Taizan atingiu sua nuca. Clang. Eca. Isso é tudo que faz? Taizan estalou a língua. Excluindo o dano da aura, significava que ele não havia infligido nenhum dano real. Suspiro. Vargan parou e atingiu Taizan. Embora Taizan tenha bloqueado com sua espada, a diferença nas estatísticas era inevitável. Seu corpo foi jogado no ar novamente. Vargan entrou correndo. O salto aéreo só poderia ser usado uma vez no ar e Taizan ainda não havia tocado o solo. Mas Vargan não teve escolha senão parar. Você ativou o pouso. O corpo de Taizan resistiu à força e caiu no chão. Aterrissando também. Oh, que coisa. Vargan não pôde deixar de ficar maravilhado. Agora entendo por que Lord Ainzar mencionou você. É inacreditável. Essa é a minha linha. Pela curta batalha, ficou claro. Ele não era um oponente que Taizan pudesse derrotar. O adversário provavelmente possuía força além do 60º andar. Havia uma lacuna significativa entre ele e os líderes dos Guias do Pecado. Mas o atual Taizan estava longe desse nível. No entanto, Taizan ergueu sua espada. Vamos continuar. Um adversário sobre o qual parecia impossível obter a vitória. No entanto, foi precisamente lutando contra tais adversários que se pôde obter experiências valiosas. Taizan bateu o pé. Isso é longe o suficiente. Vargan parou sua espada. O rosto de Taizan, encharcado de suor, brilhou com determinação. Não posso ir mais longe. Se não tomar cuidado, posso acabar usando todas as minhas forças. Vargan suprimiu à força seu espírito de luta. Foi uma batalha de quase uma hora. Durante esse tempo, Vargan foi incapaz de dominar Taizan. Com a janela final, Taizan desabou. Ele lutou com todas as suas forças e não conseguiu um resultado ruim. Quanto tempo ele suportou tal oponente também influenciou a proficiência de suas habilidades. Na verdade, a proficiência de habilidades como lutar contra oponentes fortes ou lâmina do espírito de luta também aumentou cerca de 1 a 2%. Taizan ficou satisfeito e Vargan não conseguiu esconder sua admiração. Um recém-chegado ao 31º andar, para me resistir por uma hora? Era impensável. Mesmo aquele herói forte só poderia durar 5 minutos contra ele. E mesmo ele, sendo um adversário excepcional, recebeu amplas recompensas. Mas uma hora? Embora quisesse continuar lutando, Vargan era o guia de Deus. Ele tinha seu papel a cumprir. Você pode ser capaz. O que poderia ser? Para representar o labirinto e se qualificar para competir. Vargan sorriu. Com a conclusão, outra missão começou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.